Last summer, the Amazon rainforest burned. The fires were lit deliberately, driven by deforestation. This caused widespread devastation and unimaginable suffering to the indigenous communities and wildlife who live there. Right now, trees that have stood for hundreds of years are being chopped down and areas of rainforest set on fire to clear the ground. In Brazil alone, an area bigger than a football pitch is being destroyed every 20 seconds. Our home is burning. Time is running out. But we can stop it. By standing up, we can support the Amazon's local and indigenous communities. We can protect the rainforest and its wildlife. Together, we can put the fires out. Will you help us? Environmentalism has become completely about politics and almost zero about science. I mean, it was over 30 years ago I traveled to the Amazon to look at what was happening there and realized we are being shown all these fires that take up the whole TV screen, like as if the whole Amazon is burning down. And they're doing it the same today as they did 30 years ago. It's no different. And still the Amazon is more than 90% native forest. They call it a human desert because there are so few people living there. That is one of the reasons it's easy to fool all the urban people and people in other countries, because there's hardly anybody there to see what's happening. Países importantes como Alemanha, França, Holanda, Noruega, Dinamarca, Itália e Reino Unido enviaram uma carta aberta ao governo brasileiro em protesto contra o desmatamento. Grupos varejistas, ativistas e até a União Europeia vêm defendendo a retirada de itens brasileiros das prateleiras, em resposta à política ambiental do governo brasileiro. Gigantes do varejo na Europa ameaçam boicotar produtos do Brasil por risco de desmatamento na Amazônia. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou que continuar dependendo da soja brasileira seria endossar o desmatamento da Amazônia. Que quand on importe du soja qui est fait à marche forcée sur de la forêt détruite au Brésil, nous ne sommes pas cohérents avec nous-mêmes. Et donc on va produire du soja européen ou l'équivalent que notre modèle robot. Macron postou uma foto com a frase "A nossa casa está em chamas", em referência aos incêndios da floresta. Macron convocou membros do G7 para discutir o que chamou de crise internacional durante a cúpula no próximo fim de semana no balneário de Biarritz. A imagem é de um fotógrafo que morreu em 2003. O que tem o senhor presidente da França para vir dizer que o Brasil precisa cuidar da Amazônia, etc, 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 se ele depende todo ano de 500 mil toneladas de soja produzido do Cerrado brasileiro? Será que ele não sabe disso? E a União Europeia ameaçou não ratificar o acordo de livre comércio assinado com o Mercosul. Hoje, uma boa parte do comércio internacional, 40% mais alimentos do mundo hoje, se dá em acordos bilaterais. Nós, por exemplo, estamos pleiteando aquele acordo do Mercosul com a União Europeia já há 3 anos e está patinando por causa de temas como esse que inibem o nosso avanço. And the idea of funding the environmental groups was that they would agitate locally for a change in policy, making it look as if it's a grassroots project. And this would bypass sovereign nations, right? So if you have an ENGO in Brazil, I'm making something up, the Brazilian People's Climate Fund, and they suddenly say, oh, we don't ever want to have cruise ships here in the harbor anymore. And then they run around and get lots of parades going and people with banners saying, no more cruise ships. Well, it looks like, that comes from the people. Or if people are saying, we want everyone to drive an electric car, it looks like it's coming from the people, but it's actually coming from these big foundations. A WWF, só um exemplo, aqui no Brasil, em 2019, ela teve uma verba de 63 milhões de reais, com 100 e poucos funcionários. E quase todo esse dinheiro é gastado com a própria burocracia dela. As grandes ONGs internacionais
já são indistinguíveis de grandes conglomerados empresariais. Essas ONGs são responsáveis por criar parques nacionais e unidades de conservação. Hoje, são mais de 100 mil áreas protegidas no mundo. Cerca de 20 milhões de quilômetros quadrados, superfície equivalente à do continente africano, estão sob tutela dessas organizações. O Brasil se tornou um dos grandes criadores de unidades de conservação, principalmente a partir do projeto ARPA, proposto pela WWF. O objetivo do programa é promover a conservação de 60 milhões de hectares ou 15% do território da Amazônia brasileira. Isso é quase 2 vezes o tamanho da Itália. Em um documento da ONU de 2020, estabeleceu-se a meta de que pelo menos 30% da superfície do planeta seja transformada em área protegida até 2030. No Brasil, 30% do território nacional já foi convertido em áreas de conservação. Estas são as unidades de conservação que já existem no Brasil hoje. E estas são as áreas da floresta amazônica que o projeto ARPA quer transformar em unidades de conservação até 2030. São 32 milhões de hectares protegidos e apoiados pela ARPA. O efeito prático é que o Brasil já não pode decidir sobre o que acontece em uma área do tamanho do estado do Mato Grosso do Sul. O cara tem uma fazenda e 1/5 da fazenda ele não pode usar. Tem que manter ali preservado. Por quê? Porque hoje a gente tem o Código Florestal, que obriga toda fazenda, todo sítio, a ter uma reserva de mata nativa. Isso varia de acordo com a região. Aqui no Sudeste, o cara tem que manter 20%. Ali no Centro-Oeste, 50%. Lá na região da Amazônia, 80% ele precisa manter. O que isso significa levando essa realidade para o mundo urbano? Você tem uma casa de 5 quartos, só que você só pode usar 4. Um dos quartos, você tem que manter ele ali, arrumado, limpo, só que você não pode usar, ninguém pode entrar ali. Ele tem que ficar mantido ali originalmente como foi construído. Então, eles criam uma série de narrativas. Aí eles vêm falar que o boi brasileiro é abatido no quintal de casa, que não tem sanidade, que aqui tem muito problema. Aí depois a gente comprova que isso não é verdade. Ah, não, mas vocês usam trabalho escravo, trabalho infantil, coloca índios para trabalhar. Aí a gente prova que não é isso. Ah, mas então vocês estão desmatando a Amazônia, vocês estão fazendo tal coisa. Então, assim, cada hora é uma narrativa diferente para desqualificar a carne brasileira. A carne e outros produtos, né? A soja também já tem sido ligada ao desmatamento na Amazônia. Qual a verdade por trás de tudo isso? Debaixo das nossas vistas, a tentativa de se aproveitar das riquezas naturais da Amazônia, para tomar territórios brasileiros, para desviar dinheiro público em nome da causa ambiental, atacando a soberania nacional, a economia e a nossa imagem no exterior. Nenhuma dessas questões foi esclarecida, tampouco noticiada com a importância devida. Mas a preservação dos animais, da vegetação e do meio ambiente não são os únicos argumentos envolvidos nesta complexa trama. Falta outra peça fundamental no tabuleiro da propaganda: o índio. Aqui foi cortada uma cena que está presente apenas na versão estendida. Assine por apenas R$10 mensais e libere agora este conteúdo. O físico Max Planck dizia que a ciência progride de funeral em funeral. Por muito tempo, a antropologia seguiu os passos de Gilberto Freire, defensor da miscigenação como grande marca brasileira. A maior lição que o Brasil estava dando ao mundo e que devia ser seguida: a mistura de raças e de culturas. Freire via no Brasil um exemplo da integração harmoniosa das raças. Um modelo de convivência pacífica em um mundo marcado por guerras. As nossas avós remotas, as matriarcas do Brasil, as primeiras famílias do Brasil foram as famílias mestiças, tá certo? A mãe índia e o pai português. Nós estamos em frente
ao Memorial Darcy Ribeiro aqui na Universidade de Brasília. Ele dizia que o Brasil tem muito a que ensinar ao mundo, porque aqui diferentes matrizes étnicas, diferentes grupos étnicos se juntaram para formar uma sociedade unida. O que se percebe a partir de 2003, 2004 é uma divisão, uma segregação étnico-racial cada vez maior, né? Vão querendo usar os índios para dividir o Brasil e não para integrar, como se houvesse um país do Brasil e dos brasileiros e outro país antagônico que seria dos índios, manipulado por interesses que não são os interesses do Brasil. Mas a antropologia de Gilberto Freire foi deixada para trás na Academia Brasileira, dando espaço para um novo pensamento, inaugurado por Florestan Fernandes. Eu não sou só marxista, sou um marxista que acha que a solução para os problemas dos países capitalistas está na revolução. É a luta de classes com base étnica. A antropologia se reorganizou. Deixou de ser um instrumento de conhecimento. Tornou-se um instrumento de poder. E se o jogo político é uma guerra, o objetivo se tornou a conquista de território. No quilombo, negros. Na reserva, índios. E no bolso, dinheiro. O relatório final da CPI da FUNAI INCRA 2 tem mais de 3.000 páginas. A CPI pediu o indiciamento de 96 pessoas. São funcionários da FUNAI, do INCRA, antropólogos, dirigentes do Conselho Indigenista Missionário e de outras organizações não governamentais. Todos participaram de processos de demarcação de terras indígenas, quilombolas e assentamentos para a reforma agrária, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Bahia. São acusados de cometer crimes para fraudar esses processos. A CPI da FUNAI pediu a quebra de sigilo da ONG Centro de Trabalho Indigenista e de seus antropólogos. A entidade foi acusada de receber financiamento internacional para demarcar terras em favorecimento de entidades estrangeiras, em áreas onde não havia indícios de populações tradicionais. O meu laudo antropológico das terras indígenas do Baixo e Médio Rio Negro foi desprezado pela FUNAI. Outro antropólogo foi chamado para fazer o laudo e também teve o laudo rejeitado pela FUNAI. E somente uma antropóloga ligada ao Instituto Socioambiental, na época em que o seu marido era presidente da FUNAI e conseguiu implementar uma terra indígena com mais de 1.200.000 hectares. Olha, os episódios são os mais grotescos possíveis. Existem sim laudos equivocados por parte da FUNAI, que identifica a posse tradicional indígena em áreas onde nunca tiveram indígenas. A CPI identificou que a FUNAI cria comunidades indígenas, casos concretos em que a FUNAI ressuscitou grupos indígenas já extintos há muitas décadas. Isso é uma coisa que foi levantada pela CPI da FUNAI. O relatório final da CPI da FUNAI do INCRA, que terminou em maio de 2017, tem mais de 3.800 páginas, que, infelizmente, o MPF não deu prosseguimento a nenhuma das investigações, até mesmo porque nada menos do que 16 promotores e procuradores do MPF foram acusados por estarem participando desse processo de manipulação das populações étnicas no Brasil. Centenas de moradores são coagidos a fazer cadastro na FUNAI como se fossem índios para engrossar invasões de terra no sul da Bahia. Enquanto o Ministério da Justiça não dá a palavra final, mais de 100 propriedades já foram invadidas por grupos armados liderados por caciques que se dizem índios Tupinambá. Quem é o seu cacique? Cacique é Babau. Como é seu nome, meu amigo? Osman. Osman. Essa arma, então, essa 36 é a sua que você pegou na retomada? Peguei na retomada. Certo, então a arma aqui você pegou. Peguei. Beleza, Osman. Você tem registro dela? Não. Você tem porte dela? Não. Então você está preso porte legal de arma. O seu Clementino e a dona Delza chegaram a passar alguns dias como se fossem tupinambás. Este agricultor conta que 7 integrantes da família dele viraram índios do dia para a noite. Ele preenche um cadastro e manda para a FUNAI. E a FUNAI, Rômulo,
A gente foi para a FUNAI, chegou lá, Rômulo, o administrador da FUNAI geral, assina no cadastro e diz que a gente é índio. Seu José conta que os caciques ameaçam quem não se cadastra. Ameaçou a gente que se a gente não se tornasse índio, que tomava a propriedade da gente. Depois que o escândalo dos registros falsos veio à tona, mais de 300 pessoas procuraram voluntariamente a FUNAI para se descadastrar. Procurada, a FUNAI disse que não tutela índios e que não vai comentar a denúncia. Muitas vezes, a régua do antropólogo é a ponta do dedo do índio. O antropólogo fala, onde era o seu tecurrá? Onde era a sua casa de reza? Onde era a sua aldeia? E o índio fala, era lá. E o antropólogo escreve, tantos metros, quilômetros a leste, a oeste, a sul. Nas conclusões do relatório da CPI da FUNAI, foi escrito que, enquanto todos sofrem, o discurso maniqueísta serve de cortina de fumaça para o ilícito e a má-fé. É comum que propriedades sejam invadidas por homens que afirmam ser indígenas sem nenhuma comprovação. O produtor rural que adquire uma propriedade do Estado o faz porque acredita no Estado, acredita na validade daquele documento. Aquele documento agora não vale mais? O que acontece quando o Estado age desta forma? Há uma quebra na confiança legítima do cidadão com o Estado. Os índios fazem, neste momento, um ritual de consagração do solo. É uma forma de marcar o território que, segundo eles, pertence à reserva. A área onde ficam as aldeias foi doada através de um decreto de lei há mais de 60 anos. Mas os índios questionam a demarcação dessas terras e dizem que algumas propriedades da região são, na verdade, área deles. O dono da fazenda ocupada nesta terça-feira pelos índios disse que comprou as terras legalmente e que vai entrar na justiça. Hoje, a antropologia vem se pautando na tese do indigenato, de chegarmos à possibilidade de interpretar que todo o território nacional poderia ser considerado como terra indígena. Já existem reivindicações indígenas, como, por exemplo, da grande nação Guarani, que são indígenas brasileiros, paraguaios, argentinos, mas em especial brasileiros e paraguaios, reivindicando o reconhecimento e a independência da grande nação Guarani. Seriam verdadeiras nações dentro do Brasil. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil enviou uma carta ao presidente Joe Biden solicitando que fosse estabelecido um canal direto de comunicação entre a Casa Branca e a ONG, sem passar pelo governo brasileiro. Nós vivemos diversos governos que faziam uma leitura dessa luta por terras a partir de invasões como se fossem legítimas. E é aí que entra a contribuição do governo, do Estado brasileiro, na legitimação do caos. Continuaremos tomando fazenda por fazenda, até concluir a autodemarcação do nosso território. O que significa continuaremos retomando? Significa vamos seguir invadindo. E, ao fim e ao cabo, o que acontece, de fato, com a demarcação de terras indígenas, é a estatização da propriedade privada. Se isso vai ter solução e se nós teremos um desfecho justo, está na mão do Supremo Tribunal Federal. Segundo o IBGE, mais de 800 mil índios vivem no Brasil. Isso representa 0,4% da população brasileira. Graças aos peculiares cálculos de entidades como o Instituto Socioambiental e o Conselho Indigenista Missionário, menos de 1% da população brasileira já é dona de 14% do território nacional. Onde há reservas indígenas, o progresso não passa. Sabia que o estado de Roraima ele é desligado da nossa rede nacional de energia elétrica? E que o estado de Roraima pode ter um apagão, porque não chega energia elétrica lá. Por quê? Porque para passar as nossas torres de transmissão tem que passar num percurso de 800 quilômetros, tem que passar acho que em torno de 150 numa área indígena. A energia elétrica não chega. Nós estamos deixando crianças morrer na UTI em Roraima, às vezes por falta de energia elétrica, porque o linhão não chega. Basta você citar essa obra, que é uma obra que é o sonho do estado de Roraima. Os povos muitas vezes querem o desenvolvimento, mas estão aqui, cheio de ONG lá dentro dizendo, não aceite, entendeu? Um dia,
Bidã desceu do céu para oferecer presentes para os índios. Ele ofereceu uma espingarda, mas os índios preferiram o arco e a flecha. Ofereceu um boi, mas os índios disseram que o boi fedia e preferiram a caça. Bidã ofereceu muitas outras coisas, até ouro, mas os índios recusaram tudo. E assim, Bidã deu tudo para os brancos. E agora, quando os nativos da tribo Xerente contam essa história para os mais novos, ela é entrecortada pelos lamentos dos ouvintes, que se queixam dos seus antepassados que não souberam escolher. Essa lenda nos mostra os índios se comportando como pessoas dotadas de ambição e desejo de progresso. Mas não é assim que os índios são representados no Brasil. Hoje, os índios são tutelados por antropólogos e burocratas que ditam o que eles podem ou não fazer. Nenhuma cultura é estática. Isso faz parte da história da humanidade. Como em todas as culturas, ela muda. Então a gente preserva coisas boas, mas a gente pode mudar. Mas no Brasil a gente sentenciou que a cultura dos povos indígenas tinha que ficar parada no tempo e no espaço. Então a gente deixa o nosso índio no mato, o nosso índio sem alguns atendimentos, o nosso índio sem acesso a desenvolvimento, a tecnologia, a saúde, a educação, porque nós decidimos que temos que preservar a cultura dele. Nós decidimos que tem que ser assim, pelado no mato com uma pena na cabeça. Eles têm as mesmas possibilidades, sonhos, como qualquer outro brasileiro. É possível encontrar um equilíbrio. É possível saber quando o grupo indígena dá demonstrações de que quer conhecer quem está ao redor, quem quer saber quem são os outros, né? O indígena não deixa de ser índio porque busca melhores condições de vida. Precisa conhecer outras culturas para levar para a nossa aldeia e ter uma coisa melhor. Mas, seja qual for sua visão sobre isso, o índio tem dono: a antropologia. Um dos povos, ali próximo da Venezuela, da fronteira com a Venezuela, as crianças estavam com muito frio. E algumas crianças, inclusive à noite, por causa do frio, estavam tendo problema de pneumonia. Aí um grupo de pessoas que amam os índios descobriu que as crianças nessa aldeia estavam com frio e fez uma campanha de cobertores. E mandaram os cobertores para a área. Os cobertores chegaram, os servidores do governo na época, da FUNAI na época, decidiram que cobertor não é cultura daquele povo. O caminhão foi embora e os cobertores não foram entregues para as crianças porque aquele povo não usa cobertor porque não faz parte da cultura. Peraí, o frio, a pneumonia, o mosquito é cultura e um cobertor não pode ir para evitar, inclusive para trazer qualidade de vida para as crianças e que essas crianças não morram por pneumonia? A questão de saúde mesmo é precária. Na saúde, na educação, é muito precária na comunidade. É complicado a gente viver dentro da comunidade fazendo tratamento de saúde. Tem aldeias que no passado a FUNAI não deixou eles terem nem panela. E eles queriam panela. Por quê? Porque panela não é cultura deles. E eles tinham que ficar com a panela de barro. E às vezes a panela de barro, quando tá lá no meio da fogueira, cozinhando a comida, ela quebra. Ela se abre. Mas a nossa panela não se abre. Eles descobriram que a nossa panela não se abre. Aí eles queriam panela. Aí os servidores da FUNAI diziam, não, panela não é só cultura. Mas perder a comida na fogueira é cultura? Para que os índios continuem sendo usados pelos interesses financeiros e políticos, é necessário que se mantenham parados no tempo, sem voz ativa. Prisioneiros daquilo que Thomas Hobbes chamou de estado de natureza. Uma vida curta, brutal, em constante perigo de morte violenta, que não apenas condena um povo inteiro à miséria e ao perigo, como também permite a perpetuação das chamadas práticas culturais nocivas, costumes e rituais ancestrais que vão do canibalismo até a prática do infanticídio. Quando nasce uma criança com deficiência física ou mental, eles sacrificam esta criança. A avó olha as mãos, os olhos, o nariz, tudo, olha tudinho. Se tiver algum probleminha, aí já é descartado ou enterrado. O filho de mãe solteira, qual é a lógica?
Uma menina de 13 anos que engravida, não está casada ainda, não tem o homem que cuida dela. Quem vai plantar para aquele menino? Quem vai caçar para aquele menino? Então essa criança acaba sendo um problema. Então lá no passado eles eliminavam as crianças meio que por conta dessas compreensões. Mas hoje eu não posso permitir que uma criança seja enterrada viva porque é filho de mãe solteira. Nós temos no relato antropológico no Brasil, por exemplo, que se uma família tinha 3 meninas, a partir da 4ª tinha que sacrificar a 4ª, porque menina é peso, tá? Então é o seguinte, eu não posso permitir que no meu Brasil a gente enterre meninas, tão somente por terem nascido meninas. Gêmeos, meus primos que foram mortos, porque eram gêmeos, nasceram 2 saudáveis, não tinha nenhum problema de saúde e eles foram enterrados vivos. Tem a mãe que até hoje ela sofre porque matou seu filho, enterrou seu filho vivo e ficou chorando dentro do buraco e ela não tinha que fazer nada. Então hoje em dia ela fica ouvindo o choro de uma criança no ouvido. Nossa, é choro do meu filho. Então ela passa mal por causa disso. Mesmo que levou anos e anos para tentar, né, esquecer isso, ela diz que não consegue esquecer. A mulher indígena sofre na hora de enterrar um bebê. Porque mãe é mãe em qualquer língua, em qualquer raça. Você acha que ela enterra o bebê e ela sai pulando, dançando no meio da aldeia? Ela chora. Essa é uma prática nociva que precisa ser transformada. A gente pode mostrar para esses povos que tem aonde buscar ajuda, né? E como criar essas crianças. Nós trabalhamos na questão da conscientização. E nós temos resultados positivos em relação a isso. Às vezes são povos que não têm energia elétrica. Como é que eu vou tratar essa criança? Então a gente vem com essa voz para ensinar mesmo, de certa forma. Olha, como é que pode ser melhor a vida dessa criança, entende? Algumas dessas etnias que anteriormente, no passado, né, praticavam o infanticídio, hoje não praticam mais. As meninas ticuna, procure as imagens. Como que é o rito de passagem dessa menina? Ela vai para o meio de mulheres mais velhas, às vezes a avó materna, a avó paterna, e as mulheres começam a arrancar o cabelo dela. A sangue, a dor e a sofrimento nesse rito de passagem. É na primeira menstruação. Não edite essa minha parte, tá? Eu queria fazer um chamamento ao Brasil a amar os indígenas. E eu tenho muito cuidado, inclusive, quando eu coloco sobre práticas culturais nocivas, para não despertar raiva, mas misericórdia, amor, compreensão e vontade do Brasil ajudá-los a superar algumas práticas que nós consideramos práticas culturais nocivas. Índios que muitas vezes declaram abertamente o seu desejo de se juntar à civilização moderna são calados. Se hoje permanecem na mesma cultura, que muitas vezes nos parece cruel, não é porque todos assim desejam. Eu também questiono a noção de isolamento voluntário. Para mim, esse termo voluntário ele é inadequado, errôneo e, na verdade, estrategicamente mentiroso, porque leva a crer que eles têm consciência de tudo que a nossa sociedade pode lhes oferecer e ele voluntariamente decidiu não ter contato com isso. Não, obrigado, eu já estou bem aqui, obrigado. Nós vivemos hoje uma época muito estranha, onde o índio deixa de ser protagonista para ser vítima. Não que o índio não tenha sido vítima no Brasil, mas ele foi, antes de tudo, protagonista. Nós somos uma civilização de base indígena. É importantíssimo reconhecer o verdadeiro grito de independência, né, de autonomia de alguns grupos étnicos, de alguns grupos indígenas, que atualmente, por causa do desenvolvimento econômico, por causa de alguma atividade econômica, têm conseguido se libertar das garras das organizações não governamentais, das garras das ONGs. Você tem o caso aí, por exemplo, nos parecis que já estão há muito tempo neste processo, a produção de grãos, de modo que você tem aí uma capacidade, uma potencialidade muito grande nas terras indígenas. Os parecis do Mato Grosso implementaram nas últimas décadas, ou mais precisamente nos últimos anos, uma agricultura
forte e pujante, uma monocultura plantadora de soja que tem obtido reconhecimento não só da FUNAI, não só dos órgãos do governo brasileiro, mas de toda a sociedade regional, de uma agricultura que é vitoriosa, que é poderosa e que tenha garantido ao grupo a sua autonomia econômica. Os Parecis é um exemplo da pujança da produção agrícola que é possível ser realizada nas terras indígenas. Eu entendo que essa é o maior trunfo para as comunidades indígenas, é eles alcançarem essa maturidade econômica. No passado o povo estava morrendo. Éramos 300, não chegava a 350 pessoas dentro da reserva indígena, né? A gente já recebeu no passado alguns antropólogos, né? Falaram, o dinheiro vai destruir vocês. Vocês vão acabar. Hoje somos mais de 3 mil. E creio que lá no futuro vai ser mais ainda.